As mãos de Marta tremiam enquanto ela ajustava a barra do seu vestido, parada na entrada do grande salão de casamentos. Seu coração batia forte de antecipação, mas seus olhos traíam um medo profundo e não dito. Mãe, você não está na lista. A voz de David ecoou no ar gelado, cortando-a como uma lâmina. Ela ficou paralisada. Uma vida de esperanças e feridas desmoronando naquele único momento. Será que ela realmente tinha sido esquecida? Será que era assim que tudo acabaria? Eu havia sonhado com esse dia por meses, o casamento da minha neta, o dia em que finalmente haveria caminhar pelo corredor, seu rosto brilhando de felicidade, e talvez, apenas talvez, começasse a curar algumas das partes quebradas do meu próprio coração. Não se tratava apenas dela, tratava-se da família, de reconectar, de pertencer novamente. Veja bem, fazia anos desde que eu realmente me senti parte da minha própria família. David, meu filho, se tornara um estranho para mim. Tivemos nossos momentos, claro, quando ele era pequeno, quando ainda precisava de mim, mas em algum ponto eu me tornei invisível para ele. Eu tentei manter o vínculo entre nós forte, tentei ser a mãe que ele merecia, mas de alguma forma eu o perdi. Nunca soube exatamente o que deu errado, mas eu carregava o peso daquela distância todos os dias. Então, quando recebi o convite para o casamento da minha neta, aquilo se sentiu como um salva-vidas. Talvez, pensei, essa fosse a minha chance. Talvez esse fosse o momento em que eu pudesse curar a ruptura. Talvez eu pudesse voltar para o convívio, de volta à família em que havia investido tanto amor. Coloquei meu melhor vestido, aquele que sabia que minha nora aprovaria, um azul suave, simples, mas elegante. Um pouco de esperança no tecido. Enquanto eu caminhava até o carro, minhas mãos tremiam. Tentei afastar os nervos. Eu sou a avó dela, afinal. Tenho todo o direito de estar ali. Mas mesmo enquanto me dizia isso, uma sensação nauseante subia pela minha espinha. E se David não quisesse que eu estivesse lá? E se ele ainda estivesse com raiva de mim? Quando cheguei ao local, respirei fundo. O lugar era lindo, exatamente como eu havia imaginado. Parecia o começo de algo novo, mas mal sabia eu que também era o começo do fim para a esperança a qual eu me agarrava há tanto tempo. Me aproximei da entrada, os saltos batendo no piso de mármore. Os convidados circulavam, riam, conversavam, todos vestidos com elegância. Não pude deixar de sorrir pensando na alegria que minha neta deveria estar sentindo. Mas assim que dei um passo à frente, ouvi uma voz que eu não queria ouvir naquele dia. Mãe, você não está na lista. Era David, estava ali, bloqueando a porta como uma espécie de porteiro. Seu rosto estava impassível, os braços cruzados. Eu podia sentir o peso do olhar dele sobre mim, como se ele estivesse me vendo através de mim. Engoli seco. David, o que você quer dizer com isso? Eu deveria estar aqui. É o casamento da minha neta. O meu convite... Não, mãe. Você não está na lista. Deve ter acontecido um erro com o convite. Um erro? Meu convite? Eu tinha segurado aquela carta nas mãos ontem mesmo, as palavras tão claras. Você está convidada para o casamento de Emily, filha de David e Claire. Eu nunca me senti tão certa de algo na minha vida. E, no entanto, aqui estava ele, me dizendo que não era real, que eu não pertencia. O mundo parecia ficar em silêncio. Meu coração começou a bater mais forte no peito, o eco disso mais alto do que qualquer conversa acontecendo ao meu redor. Os convidados, eu podia sentir seus olhares, alguns curiosos, outros desconfortáveis. O que você está dizendo? Sussurrei, esperando contra todas as probabilidades que ele mudasse de ideia. Eu sou sua mãe, David. Ele simplesmente me olhou. Um rápido olhar, depois voltou para a lista em suas mãos. Não disse mais nada. David, disse novamente, minha voz agora tremendo. Por favor, não faça isso. Mas ele apenas assentiu, um movimento rápido e frio. Sinto muito, mãe.
É assim que é. E assim, a porta parecia mais pesada do que nunca. Eu não sabia se chorava ou gritava, mas não fiz nenhum dos dois. Em vez disso, fiquei ali, meu corpo paralisado enquanto tudo o que eu acreditava sobre esse dia, sobre essa família, começava a se desfazer diante dos meus olhos. Virei e comecei a caminhar para longe, meus passos lentos e deliberados, o peso da sua rejeição apertando-me a cada passo. Queria gritar para o céu, para ele, para todos. O que foi que eu fiz de errado? Por que isso aconteceu? Mas não havia ninguém para me responder. Ninguém para explicar por que, depois de todos esses anos, David ainda me via como uma estranha. Quando cheguei ao meu carro, tirei o telefone da bolsa e disquei para a única pessoa que pensei que poderia ajudar, meu advogado. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar uma maneira de consertar isso. Mas no fundo, eu sabia. Não se tratava do convite. Nunca foi. Isso era sobre anos de dor e silêncio entre uma mãe e seu filho. Anos de ruínas que eu havia ignorado, achando que, de alguma forma, isso se resolveria sozinho. Mas agora, enquanto eu estava ali sentada no carro, percebi o quanto eu estava errada. Como poderia isso se consertar se ninguém estivesse disposto a admitir que estava quebrado? Você já foi expulso de algo que achava que era seu, como a família ou um lugar ao qual você pertencia? O que você acha que nos impede de realmente curar as feridas que nos separam? Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Estava sentada no meu carro, o motor desligado, o mundo se movendo ao meu redor como um borrão. As pessoas ainda entravam no salão, ainda riam, ainda celebravam, e ali eu estava, estacionada em um canto do estacionamento, paralisada, sem forças para até mesmo ligar o motor. Minhas mãos seguravam o volante com tanta força que eu podia sentir o sangue pulsando nos meus dedos, mas tudo o que eu conseguia pensar era no olhar no rosto de David. Você não está na lista. As palavras ecoavam na minha mente, afiadas e geladas, como gelo na minha pele. Passei a minha vida inteira tentando ser a melhor mãe, a melhor avó. Eu havia desistido de tanto para garantir que meus filhos fossem felizes, para garantir que se sentissem amados. E ainda assim, quando chegou a hora de pedir um pouco disso em troca, fui rejeitada, descartada como se não fosse mais do que uma estranha. Eu não conseguia respirar. Queria gritar, mas não havia ninguém para me ouvir. Ninguém. Uma parte de mim queria jogar o telefone longe e simplesmente dirigir. Mas para onde eu iria? Onde eu poderia escapar quando parecia que meu próprio sangue tinha me virado as costas? Peguei o telefone, trêmula, como se essa pudesse ser a última ação que de alguma forma mudaria tudo. Eu não sabia se estava ligando por ajuda ou apenas tentando ouvir uma voz familiar, alguém que me dissesse que eu não estava louca por sentir isso. Mas eu não queria falar com qualquer um. Eu precisava de David. Disquei seu número. O primeiro toque foi suave, como se ainda estivesse tocando em algum lugar distante. Segurei a respiração, esperando que ele atendesse. Eu quase não queria que atendesse, com medo do que eu poderia dizer. E se eu falasse demais? E se eu não falasse o suficiente? No segundo toque, eu soube que ele não iria atender. Foi direto para a caixa de correio. Desliguei. Estava tremendo agora, e eu podia sentir as lágrimas subindo atrás dos meus olhos. A frustração, a dor, a impotência, não conseguia mais segurar. Agarrei o puxador da porta e a abri com força. Meus pés estavam inseguros quando saí do carro, mas eu não me importava. Eu precisava me mover. Para onde eu estava indo? Eu não sabia. Talvez para a periferia da cidade. Talvez apenas para algum lugar longe de todo o barulho. Mas eu não queria estar ali mais. Eu não queria enfrentar a verdade, a realidade do que acabara de acontecer. Andei em direção à entrada, mas o casamento já havia começado. Através das janelas eu podia ver os convidados sentados em seus lugares, a noiva caminhando pelo corredor, radiante em seu vestido branco. A música tocava e eu podia ouvir o suave murmúrio das conversas dentro, a alegria e a felicidade que deveriam ser minhas para compartilhar. Mas, em vez disso, tudo que eu sentia era um profundo vazio no meu estômago. O que eu fiz de errado?
Pensei novamente no rosto de David, o jeito que ele olhou para mim quando me disse que eu não era bem-vinda. Não havia calor nos seus olhos, nenhum lampejo do filho que eu costumava conhecer. Apenas frieza. Era realmente ele? Era meu filho? Lembrei-me de quando ele era pequeno, tão cheio de vida, tão cheio de amor. Eu ficava acordada até tarde ajudando-o a fazer os projetos escolares, ouvindo-o contar seus sonhos. Ele sempre queria ser algo grande, algo importante. Eu costumava dizer a ele: você pode fazer qualquer coisa que quiser, desde que se esforce o suficiente. Ele sorria e eu me sentia tão orgulhosa. Mas agora nem mesmo fui permitida no casamento da filha dele. O que aconteceu com ele? Virei de costas para as janelas, minha garganta apertada. A dor era crua, mas eu não sabia aonde colocá-la. Não era como se eu não tivesse tentado alcançá-lo. Eu tinha tentado, muitas vezes. Enviei cartões de aniversário, presentes de Natal, mensagens para as crianças. Tentei lembrar a ele que ainda estava aqui, que ainda o amava, que não importasse o que acontecesse, eu queria ser parte da sua vida. Mas essas tentativas pareciam sem sentido, como se eu estivesse apenas gritando para o vento, esperando que algo mudasse. Eu não sabia o que causou a ruptura. Meu pai teria falado algo. Eu estive bem. Então, o que aconteceu com meu marido? Então, eu entendi. Talvez meus pais tivessem um dica completamente diferente de mim. A verdade começava a doer. Ele suspirou, um som profundo e exausto que fez meu coração doer. Não é tão simples, ele disse. É complicado. Você sempre torna tudo complicado. Nunca sabe quando parar, quando deixar as coisas em paz. Eu cerrei os punhos, minhas unhas enterrando-se nas palmas. Complicado? Eu queria gritar para ele. Você me avitou por anos. Mas em vez disso, mordi minha língua e tentei manter minha voz estável. David, não estou pedindo perfeição, disse minha voz tremendo apesar de mim mesma. Não estou pedindo que tudo se conserte de uma vez, mas eu pensei, depois de todo esse tempo, que eu tinha o direito de estar lá para Emily, para você. Eu pensei que era família. Eu pensei que você me veria como mais do que apenas um problema. Ele ficou quieto por um longo tempo, e eu quase podia ouvir as engrenagens girando na cabeça dele. Eu não sei, mãe. Eu não sei se posso confiar em você mais, ele finalmente disse, as palavras cortando-me como uma faca. Você me machucou. Machucou a Claire. Machucou todo mundo. E eu estou cansado de fingir que podemos simplesmente seguir em frente com isso.
That's... Who can still do something with it? Eu não sabia para onde estava indo. Eu só precisava me afastar de tudo. Do telefone, do espaço vazio no meu coração onde meu filho costumava estar. Mas então uma batida na porta interrompeu a quietude. Congelei. Quem poderia ser? Todo mundo sabia que eu não estava esperando visitas. Eu não contei a ninguém sobre minha conversa com David. Não contei a ninguém sobre a dor. Abri a porta devagar. E lá estava ele. David. Meu filho estava ali, seu rosto tenso com uma emoção que eu não conseguia ler. Seus olhos estavam mais escuros do que eu lembrava e ele estava segurando algo na mão, um envelope, lacrado com um nome que eu conhecia muito bem. Emily. Eu preciso conversar com você, disse ele, sua voz mais suave do que antes, mas ainda assim protegida. Sua postura estava rígida, como se estivesse se preparando para algo. Fiquei ali, sem saber o que dizer. Parte de mim queria gritar com ele, exigir respostas. Mas outra parte de mim, a parte que passou anos esperando o afeto do meu filho, queria apenas abraçá-lo e pedir para que ele consertasse tudo. David, o que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz estável, embora meu coração estivesse acelerado. Eu não esperava isso. Não depois de como nossa última conversa havia ido. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele me entregou um envelope com um olhar estranho nos olhos dele. Emily quer que você vá à recepção. Ela não entende por que você não foi convidada. Ela me disse para garantir que você estivesse lá. Peguei o envelope, meus dedos tremendo ligeiramente. Emily. O próprio nome fez meu coração apertar. Eu não a via há tanto tempo, desde que ela era uma garotinha. Eu podia lembrar perfeitamente do rosto dela, olhos brilhantes, risada que preenchia o ambiente. Mas com o passar dos anos, nós nos distanciamos. E agora, aqui estava ela, me alcançando. Eu queria dizer qualquer coisa. Queria perguntar sobre o casamento, sobre o fato de eu não ter estado lá para ver minha neta caminhar até o altar. Mas tudo que saiu foi um suspiro trêmulo. Eu não posso simplesmente aparecer. David, eu não posso simplesmente fingir que está tudo bem. Eu não posso continuar fazendo isso. David me olhou, seu rosto se fechando mais uma vez. Você não precisa fingir nada, disse ele, sua voz fria, mas havia algo ali. Arrependimento? Dor? Eu não consegui identificar. Houve um longo silêncio entre nós. Abri o envelope cuidadoso, tirando uma pequena nota escrita à mão por Emily. As palavras eram simples, mas me atingiram mais forte do que eu esperava. Vovó, eu realmente queria você aqui. Por favor, venha à recepção. Sinto sua falta. As lágrimas queimaram meus olhos enquanto eu li a nota várias vezes. Emily. Ela ainda me queria. Depois de tanto tempo, ela ainda se lembrava de mim. Eu não havia sido completamente esquecida. Eu não era invisível para ela. Mas então, meu olhar se desviou para David. Seu rosto estava impassível, mas havia algo ali. Um conflito, talvez. Uma parte dele queria que eu fosse, queria que eu tivesse esse momento com Emily. Mas a outra parte dele que se fechou para mim por tanto tempo, não queria admitir que ainda se importava. Eu vou, disse, minha voz expensa de emoção. Eu vou à recepção, por Emily. Mas eu não sei o que vai acontecer depois disso. David não respondeu. Ele apenas assentiu, os lábios comprimidos em uma linha fina. Ele parecia querer dizer mais alguma coisa, mas não disse. Por um longo momento ficamos ali, dois estranhos em uma casa que costumava ser cheia de tanto calor. Eu não sabia o que dizer a seguir. Não sabia se havia algo mais a ser dito. David se virou para sair, mas antes de chegar à porta ele parou. Mãe, disse ele, sua voz mais suave dessa vez. Eu sei que foi difícil. Eu sei que te machuquei, mas estou tentando. Eu estou. Eu não sei como consertar tudo, mas não estou desistindo disso, de você. Eu não sei como consertar tudo de uma vez. Eu não sabia como responder. O que havia para dizer? Estávamos tentando consertar as coisas há tanto tempo e ainda assim sempre parecia que dávamos um passo à frente e dois para trás. Eu sei, David, sussurrei. Eu sei. E com isso, ele se foi. A noite da recepção chegou mais rápido do que eu esperava, e meu coração batia descompassado com emoções conflitantes.
Eu não tinha certeza se estava pronta para enfrentar David ou se eu realmente queria estar ali. Mas me disse, Emily queria que eu estivesse lá, e eu não podia decepcioná-la, não depois de tudo o que aconteceu. Quando entrei no salão, pude sentir o peso da tensão que se acumulava ao longo dos anos. A última vez que estive em um desses encontros familiares, a última vez que vi a maioria dessas pessoas foi há muito tempo. E agora aqui estava eu, de pé na periferia de uma celebração, me sentindo mais como uma intrusa do que uma parte da família. David não estava muito longe de mim quando entrei e o vi imediatamente. Ele parecia quase desconfortável, como se não soubesse o que fazer consigo mesmo. Estava parado perto do bar, um drink na mão, os olhos rápidos, se movendo pela sala. Mas, quando me viu, ele desviou o olhar rapidamente, como se fosse um convidado indesejado que ele não soubesse como enfrentar. Respirei fundo e fui até a mesa onde Emily estava sentada com um grupo de amigos. Ela me viu, sorriu brilhante. Aquele sorriso que era tão familiar, tão acolhedor. Eu senti meu coração amolecer imediatamente. "Vovó!" exclamou ela, levantando-se para me abraçar. Seu abraço foi apertado e genuíno, e eu não pude deixar de apertá-la de volta, segurando-a por um momento mais longo do que o necessário. "Estou tão feliz que você veio", disse Emily, sua voz cheia de felicidade. Isso me fez sentir que, talvez, só talvez, as coisas não estivessem tão quebradas quanto eu pensava. "Eu senti tanta sua falta, querida", respondi, minha voz falhando. "Você está linda." Aquele momento parecia real, parecia algo que eu não havia experimentado há muito tempo. Minha neta, uma pessoa na minha família que sempre foi pura, não tocada por toda a confusão. Ela não fazia parte da dor entre David e eu. Ela era um relembrete da alegria que ainda existia no meu coração, um pedaço de esperança que não estava perdido. Mas, mesmo naquele momento de calor, eu podia sentir a presença de David pairando por perto. Ele não tinha movido do lugar onde estava no bar, e eu podia perceber que ele nos observava, me observava. Vovó, venha sentar conosco. A voz de Emily me tirou dos meus pensamentos. Eu quero que você conheça alguns dos meus amigos. Assenti, sorrindo através da emoção que ameaçava me engolir. Mas enquanto eu me movia para assentar, não conseguia afastar a sensação de que David ainda estava observando, que seus olhos estavam seguindo cada um dos meus movimentos. E então, assim que Emily me conduziu até a mesa, ele apareceu, parando bem ao meu lado. Eu podia sentir o ar entre nós se tornar denso, denso com tudo o que não havia sido dito. David não olhou para mim imediatamente. Ele apenas ficou ali, com as mãos enfiadas nos bolsos. Por fim, depois de um longo momento de silêncio desconfortável, ele falou: "Mãe, posso falar com você um minuto?" Perguntou, sua voz baixa, quase protegida. Olhei para ele, sem saber o que dizer. Ainda estava abalada com nossa última conversa, ainda atordoada pela frieza no tom dele. Mas eu não poderia recuar agora. Não depois de tudo, não depois do convite de Emily. Levantei-me lentamente e o segui, sentindo todos os olhos na sala voltados para mim. Mas David não me levou a algum canto tranquilo. Em vez disso, ele parou perto da grade que dava para a pista de dança. E por um momento parecia que estávamos no centro das atenções. "Eu não quero fazer isso aqui, David", sussurrei, meus olhos escaneando a multidão, envergonhada pela atenção que estávamos recebendo. "Eu sei. Me desculpe." Passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que eu não via há anos. "Mas preciso que você entenda uma coisa. Tem algo que eu nunca te contei. Algo que eu deveria ter dito há muito tempo." Parei de respirar. O que ele estava prestes a dizer? Minha mente correu por todas as possibilidades, por todas as feridas que haviam sido deixadas sem resposta por tanto tempo. Ele pausou novamente, como se tentasse encontrar as palavras certas. "Eu nunca quis te machucar, mãe. Mas quando você foi embora..."
Ele respirou fundo, a voz vacilante. Quando você nos deixou aquele ano, eu não soube como lidar com isso. Eu não soube como te perdoar por ter nos deixado. Senti uma dor aguda perfurar meu peito enquanto as palavras dele me atingiam. Me deixou? Eu não os deixei. Não realmente. Mas minha mente voltou para aquele tempo, aquele ano, o ano em que tudo desabou, quando eu me senti tão perdida, tão overcarregada com tudo o que estava acontecendo ao meu redor. O ano em que tomei a decisão de sair, de me afastar por um tempo. Engoli seco, as memórias invadindo minha mente. David, eu não quis ir embora, disse, minha voz quebrando. Eu não fui embora porque não os amava. Eu fui embora porque não sabia como me consertar. Achei que estava fazendo a coisa certa, tentando melhorar as coisas ao me afastar. Mas agora eu vejo... Pausei, balancei a cabeça, tentando estabilizar minha respiração. Eu vejo agora que te machuquei mais do que eu poderia imaginar. O rosto de David amoleceu, mas ainda havia muita dor ali. Eu não entendi porque você não poderia ficar, porque você não poderia estar conosco quando precisávamos mais de você. Você foi embora quando estávamos caindo aos pedaços. Senti um peso apertando meu peito, uma dor que eu não consegui expressar completamente. Achei que estava ajudando eles ao ir embora, mas na verdade fiz tudo piorar. Eu os deixei quando eles mais precisavam de mim. A recepção continuava ao nosso redor, mas a música e as conversas pareciam distantes. Naquele canto silencioso da sala onde David e eu estávamos, o mundo parecia desaparecer. Era só nós dois agora, o peso de nossa história pressionando sobre nós. O ar estava denso, como se o momento fosse se despedaçar a qualquer segundo. Mas algo havia mudado. Eu pude ver isso nos olhos de David. Aquela dureza que havia estado ali por tanto tempo estava começando a amolecer, mesmo que um pouco. E, pela primeira vez em anos, senti que eu não estava invisível, que eu não era a mãe que ele ressentia, mas a mulher que tentou o melhor que pôde, mesmo que tivesse falhado. Eu não sabia o que dizer, ele murmurou, sua voz mais baixa agora. Eu pensei que você simplesmente não se importava mais. Achei que você tivesse terminado conosco, mas agora eu vejo o quanto você tem sofrido. Eu não sabia como responder. As palavras já não pareciam suficientes. Como eu poderia explicar todas as coisas que carreguei, o medo que me manteve em silêncio por tanto tempo, a culpa que pesava no meu coração, mesmo quando pensei que ninguém poderia ver? Eu pensei que ir embora era a única maneira de consertar as coisas, disse finalmente, minha voz mal mais que um sussurro. Eu pensei que, se eu fosse embora, daria a todos um tempo. Achei que talvez isso ajudasse a todos, me ajudasse. Mas, em vez disso, eu só fiz as coisas ficarem piores. Eu te perdi. Eu perdi tudo. O olhar de David caiu para o chão, como se o peso das minhas palavras fosse demais para suportar. Por um longo momento, ele não disse nada. Seus olhos se levantaram para me encontrar e eu vi um lampejo de algo nos olhos dele. Uma vulnerabilidade que eu não via há anos. Eu não sei se posso te perdoar por tudo o que você fez, ele disse, sua voz apertada. Mas eu não quero continuar te empurrando para longe. Eu não quero mais ficar com raiva. As palavras dele me atingiram mais forte do que qualquer coisa que eu esperava. Ele não estava apenas deixando o passado para trás. Ele estava me oferecendo uma chance, uma pequena janela pela qual eu poderia, talvez, apenas talvez, voltar a fazer parte da vida dele. Eu respirei fundo, sentindo o peso das palavras dele se acomodando nos meus ossos. Eu nunca quis te machucar, David. Eu nunca quis. Eu só estava tão perdida. Eu não sabia como consertar as coisas. Mas agora eu estou aqui. Eu sempre estarei aqui. Ele assentiu devagar, como se estivesse testando minhas palavras, pesando-as na mente. Seus ombros relaxaram, a tensão no corpo começando a diminuir. Mas a dor ainda estava ali, enterrada bem fundo. Eu podia ver isso no jeito que ele se segurava, como se não tivesse certeza de dar um passo mais perto ou de se afastar novamente. Eu não sei como vamos seguir em frente,
Ele disse, sua voz hesitante. Eu não sei o que vai ser necessário para que as coisas voltem a ser como antes. Então eu estendi a mão, cuidadosamente, suavemente. Coloquei minha mão no braço dele. Foi um pequeno gesto, mas parecia um cordão de vida para mim, como se fosse uma forma de dizer tudo o que eu não pude dizer com palavras. Eu também não sei como, disse suavemente. Mas estou disposta a tentar, se você estiver. Ele olhou para minha mão por um momento. Depois, voltou os olhos para mim. Por um breve, fugaz segundo, vi algo que parecia esperança em seus olhos. Talvez não estivesse tudo perdido. Talvez ainda houvesse um caminho de volta depois de toda a destruição. Eu acho que podemos tentar, disse David, sua voz mais suave, mas com mais certeza. Eu acho que podemos tentar encontrar nosso caminho de volta. E pela primeira vez em anos, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Era pequeno, delicado, mas estava lá. Não estou pedindo para que tudo se conserte da noite para o dia, disse eu, tentando manter minhas emoções sob controle. Eu só quero estar aqui. Quero fazer parte da sua vida, David. Quero fazer parte da vida de Emily. David assentiu novamente, mais devagar dessa vez. E eu vi que ele estava pensando, processando tudo o que havia acontecido entre nós. As paredes ainda não haviam desaparecido, mas estavam começando a cair, pedaço por pedaço. Eu acho que podemos tentar, disse David, sua voz mais suave, mas com mais certeza. Eu acho que podemos tentar encontrar nosso caminho de volta. E pela primeira vez em anos, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Era pequeno, delicado, mas estava lá. Não estou pedindo para que tudo se conserte da noite para o dia. E o autor. Você já esteve em um relacionamento difícil que começou a se curar mesmo quando pensava que fosse tarde demais? O que você acha que é necessário para reconstruir a confiança e a conexão com alguém que te machucou ou que você machucou? Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo.